Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre as relações de trabalho nos portos. Estamos conversando com o juiz do trabalho Ricardo Córdova Diniz, que atua na cidade portuária de Itajaí, Santa Catarina. Juiz Ricardo, nós estávamos conversando há pouco sobre os direitos dos trabalhadores portuários avulsos. Eu tenho uma curiosidade a respeito das férias, porque me parece que na prática eles não estão gozando as férias e estão pedindo na Justiça do Trabalho a dobra. Como é que funciona isso? O trabalhador comum, ele trabalha 12 meses e adquire direito a um período de férias de 30 dias. O empregador, por sua vez, tem 12 meses, dentro de 12 meses ele tem que conceder as férias. Se ele não conceder dentro dos 12 meses, ele tem que pagar uma multa, prevista no artigo 137 da CLT. No que consiste essa multa? Deverá pagar as férias em dobro. Deverá pagar as férias em dobro. Agora, em relação ao trabalhador avulso, ele tem esse direito? Sim, ele tem esse direito. Só que nós não temos no trabalho avulso a figura do empregador. Então, quem deverá conceder as férias? Se o próprio trabalhador comparece na escala. Certo. E o que acontece na prática? Nos 12 meses e após os 12 meses, dentro do período concessivo, o trabalhador avulso continua comparecendo todos os dias no serviço. Ou seja, não goza as férias. Ele acaba não gozando as férias. Porque senão ele ficaria sem remuneração. Sim, não, ele ficaria sem remuneração. Agora você deve perguntar o seguinte, deve ficar com a seguinte dúvida. Mas ele não recebe? Ele recebe. Porque quando ele presta o serviço, o tomador de serviço já remunera o salário dele e mais 1/12 de férias. Como é que é composta a remuneração do trabalhador portuário? Essa remuneração ele recebe um salário base, mais uma produtividade, dele recebe o 13º, certo, recebe as férias, eventualmente horas extras, conforme CLT, horas dobradas se prestadas em domingos ou feriados, e isso é repassado para o ógmo, e o ógmo paga para o trabalhador portuário. Então o trabalhador portuário recebe as férias, só que ele não goza. E o problema é o seguinte, que ele não quer gozar, porque ele fica sem remuneração. Certo. Como é que ele tira as férias dele? Ele tira, diferentemente do trabalhador comum, em vez de quando ele falta uma semana, ele não comparece uma semana, 2 dias, fica meio a critério dele. Certo. As férias. O trabalhador comum não. O trabalhador comum ele pode tirar as férias em 2 períodos, de 10 ou 20, de 15 e 15. Agora o trabalhador avulso ele acaba na prática tirando férias de 2 dias, 3 dias, 4 dias, de forma picada, como eles dizem. E recebem as férias, mas não gozam. E daí o que acontece? Eles entram na Justiça do Trabalho dizendo que não gozaram as férias e querem a dobra prevista no artigo 137. E qual a posição hoje da Justiça do Trabalho em vários julgados? A posição é de que o trabalhador portuário avulso não tem direito à dobra, porque ele não tem empregador. E fica a critério dele a fixação das férias. E se ele não fixa, ele não pode se beneficiar. Se ele fixar, ele comunica ao ógmo e goza suas férias. Já recebeu. Okay. Ele já recebeu. O ideal até era a gente mudar o sistema. Era fazer o seguinte, não repassar o valor das férias para o trabalhador diretamente. Esse valor das férias deveria acontecer o seguinte com ele, ser retido pelo ógmo, e quando ele tirasse férias, aí ele receberia o valor, porque não trabalharia e ficaria ganhando. Mas atualmente, se ele trabalha, recebe a fatura, amanhã ele recebe as férias. Daqui 15 dias, se ele recebe outra fatura, ele recebe as férias novamente. Certo. Então teria que ser retido esse valor e pago quando ele tirasse férias. Bem, juiz Ricardo, eu gostaria de convidar o senhor agora para ouvir alguns depoimentos de trabalhadores portuários avulsos sobre a questão do vínculo empregatício. Uhum. Tem que ser um salário equivalente ao que nós ganhamos aqui. Com vínculo a gente tem que estar toda a vida no costado, batendo cartão, né? E aqui a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade no serviço. Então nós hoje, para acompanharmos o nosso salário, nosso padrão de vida, a gente tem que trabalhar direto, senão não dá para sobreviver, né? Eu não gostaria de ir para o vínculo, como a gente chama. Isso, nós preferimos ficar às 24 horas à disposição do armador, à disposição do ógmo, né, à disposição do TECONV, que é o principal operador no porto, mas termos o sustento de nossa família e termos o nosso serviço, o nosso ganha-pão. Bom, esses depoimentos eles surgiram a partir da participação no processo aí portuário de alguns operadores privados, né, que estão querendo que os trabalhadores tenham vínculo. E pelo que o senhor acompanhou, os trabalhadores portuários avulsos estão fugindo dessa possibilidade. O que o senhor gostaria de dizer a respeito? Essa questão não é uma unanimidade entre os trabalhadores. Muitos hoje preferem o vínculo, até porque é fato público e notório que em Itajaí, por exemplo, nós passamos pelas enchentes.
E é um período, praticamente, nós estamos quase há 1 ano ou 2 anos já com atividade portuária de forma bem reduzida. Enquanto que lá no porto, onde o pessoal está trabalhando com vínculo de emprego, o salário é garantido mesmo não trabalhando. Do lado, no porto de Itajaí, os trabalhadores avulsos, se não tem trabalho, não recebem. Certo. Então, muita gente está levando isso em consideração e está preferindo o vínculo de emprego. E é uma tendência hoje. A tendência hoje qual é? A tendência é o pessoal que trabalha em terra, mesmo o trabalhador avulso, ser vinculado com a empresa, mediante CLT. E o pessoal que trabalha a bordo é ficar como trabalhador avulso. Isso é uma tendência. Embora no caso específico comentado, nós estamos comentando da situação entre o Porto de Itajaí e o Porto de Navegantes. O Porto de Navegantes prefere contratar com vínculo. O Porto de Itajaí contrata o pessoal que trabalha a bordo do navio avulso. E o pessoal que trabalha em terra trabalha como vínculo de emprego. Então essa é a discussão. Agora não é uma unanimidade, os depoimentos na verdade revelam a parte só da intenção da categoria. E é uma coisa que está mudando. Certo. Está mudando. Eu acho que está havendo uma inversão. Hoje uma boa parte dos trabalhadores está preferindo o vínculo e não ficar sujeito vamos dizer, a insegurança do trabalho avulso. Bem, juiz Ricardo, certamente ainda há um sentimento de autopreservação as categorias, ainda para dizer mais, né? Porque hoje as categorias, aquelas que os trabalhadores faziam diversos tipos de trabalhos, elas deixaram de existir pela lei, né? Uhum. E, embora os sindicatos ainda continuem por aí. Mas o fato é que com a modernização tecnológica, né, os navios, o perfil dos navios mudando, e os portos brasileiros têm que incorporar também essa questão da tecnologia, até porque os operadores privados estão aí. Quais os reflexos, na sua opinião, que vão acontecer para a questão da sobrevivência dos trabalhadores portuários avulsos? Eu vou citar alguns exemplos. Nós tínhamos até há pouco tempo o Porto de Barcelona, era um porto altamente automatizado. E nós tínhamos os portos brasileiros com uma baixa carga de automatização. O Porto de Santos movimentou o dobro, em 2005, movimentou o dobro de mercadorias que o Porto de Barcelona. Só que o Porto de Barcelona ocupou apenas 10% da mão de obra que o Porto de Santos ocupa, em virtude da automação. Certo. Então, diante desse processo de necessidade do Brasil ganhar em competitividade, há necessidade de modernizar os portos. E a ideia de sobrevivência do trabalhador, de autopreservação do trabalhador, passa pela ideia de multifuncionalidade. Certo. Nós não podemos ficar hoje presos àquelas ideias de categoria. Eu sou o estivador, eu só realizo o serviço de estivador. Eu sou conferente, eu só realizo o serviço de conferente. É uma ideia, vamos dizer assim, numa visão mais curta, uma visão de curto prazo, uma ideia até que está dentro da cultura deles, mas a longo prazo não. E vou citar alguns exemplos. Em Itajaí nós temos os consertadores. Eram aquelas pessoas que consertavam cargas, embalagens. Certo. Só que isso não há mais necessidade desse serviço. E os consertadores não têm mais trabalho. Do que eles vivem hoje? Do que sobra das outras categorias. Então esses trabalhadores, para serem aproveitados dentro do sistema, eles devem ser treinados. Treinados como? O consertador vai ter que aprender a fazer serviço de estiva, fazer serviço de bloco, vai ter que aprender a fazer serviço de conferente, para poder se manter dentro do sistema. Isso é a multifuncionalidade. Agora, o estivador, por exemplo, é uma categoria que não aceita a multifuncionalidade, em regra, por uma questão cultural. Até, vamos dizer assim, essa ideia de autopreservação é uma ideia que todos têm essa ideia, né? As mudanças, normalmente, elas não acontecem do dia para a noite. Só que, por exemplo, há uns 10 anos atrás, os navios tinham guinchos. Então, a movimentação da carga era a partir do navio. O guincho tirava o container de terra e puxava para o navio. Quem fazia essa operação no guincho era um estivador. Hoje, o guincho está em terra, não está mais no navio. Então nós não temos mais a figura do guincheiro, que era da estiva. E os navios modernos, eles têm uma outra característica também. O navio moderno, o container o guincho pega, o portaine pega o container, coloca a bordo, o container cai num trilho, numa calha, e ele se direciona para o local onde que deve ficar dentro do navio, ou seja, sem interferência de trabalhador. Então, eu acredito que nos próximos 10 anos o serviço a bordo do navio praticamente vai se reduzir a zero. E se esse trabalhador que trabalha a bordo do navio não for treinado para trabalhar em terra, ele ficará na mesma situação que está hoje o arrumador. Isso é uma visão para o futuro. E é isso que a categoria, que eu digo, a categoria tem que pensar um pouco mais
no futuro e não tanto no umbigo dela. E é o que acontece muitas vezes, a visão imediatista. E a visão imediatista vai acontecer no futuro, vai levar à extinção de várias categorias na área portuária. Bem, juiz Ricardo, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um instante.